Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Junto com Rafael Morales, especialista em ESG, professor e consultor na Conversa Sustentável, e Sidney Cincoto Júnior, design de projetos, na Conversa Sustentável, co-idealizador do Cidades Afetivas. Estamos aqui hoje com o Pedro Malina, que é doutor e mestre em Ciências Sociais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é professor na pós-graduação da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e na PUC, pesquisador no NEAMP, no Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem com você? Tudo bem, Vivian. Obrigado. Olá a todos, Sidney, Rafael. Pedro, a gente está aqui na maior curiosidade, porque é o assunto do momento, né? Foi assunto em Davos, é assunto na conversinha do café, todo mundo curioso. Meu Deus, e aí? Inteligência artificial, né? Foi um assunto super recorrente também aí no Fórum de Davos, né? Que aconteceu. E esse debate potencial que tem um impacto significativo na economia, né? Porque, segundo o Goldman Sachs, a inteligência artificial pode aumentar o PIB global em 7% nos próximos 10 anos por meio da geração de eficiência e processos simplificados em negócios, além de fomentar novas tecnologias. É o que chamamos de quarta revolução industrial. Bom, este é um assunto, inclusive, um tanto quanto controverso, Pedro. Então, para a gente aqui levar conhecimento e informação coerente, né, para os nossos ouvintes, eu queria que você explicasse o que, afinal de contas, são essas inteligências artificiais generativas. Bom, gente, o que são então essas inteligências artificiais, né? A inteligência artificial nada mais é do que uma série de algoritmos que estão ali presentes dentro de uma estrutura e eles vão ser utilizados para responder uma pergunta, para resolver um problema, né? Para algo que tenha a ser colocado, né? Então, na verdade, o que essas inteligências fazem é, a partir de uma busca em uma série de bancos de dados, né, que podem variar totalmente dependendo da inteligência artificial que a gente está falando, que podem ir a questões de domínio público, a outros bancos de dados privados, né, que vão se formando, e esses algoritmos vão buscar ali a resposta para aquilo que você está perguntando, né, para aquilo que você está buscando, seja isso uma pergunta, uma afirmação, o que quer que seja, né? Então a gente tem que entender que essas inteligências artificiais funcionam a partir de dados e de informações que já existem, né? Na verdade, ela não está gerando novas informações ou novos dados. O que ela está fazendo, na verdade, é pegando os dados que estão aqui, dos bancos de dados que ela tem, e a partir desses dados respondendo a sua demanda, aquilo que você precisa. Acho que é mais ou menos isso. Ô Pedro, eu queria entender um pouco com você essa questão dos algoritmos. Ou seja, como que os algoritmos acabam influenciando essa questão da inteligência artificial, né? Qual que é a relação entre eles? Explica um pouco aí esses conceitos mais técnicos para o público em geral. Tá bom. Então, quando a gente fala de algoritmo, né, as pessoas entendem uma série de coisas, né? Assim como inteligência artificial, são termos bastante abertos, né? São termos que as pessoas usam bastante. Mas quando a gente está falando de algoritmo, a gente está falando, na verdade, de uma série de sequências de ordenamento, ou seja, coisas que você vai pedindo e entendendo que algo vai realizar para chegar e responder uma pergunta, tá? O algoritmo não é algo que vem com a inteligência artificial, ou mesmo com a internet, ou não é algo novo. A diferença que nós temos hoje, porque a gente tinha antes, os algoritmos, os bancos de dados, né? São os bancos de dados. Assim como com as inteligências artificiais. O que antes a gente tinha acesso a poucos dados, né? Porque a gente não conseguia armazenar tanto, hoje a gente tem acesso a Big Data, ou seja, a milhares, né? Bilhões, na verdade, e bilhões de dados de informação das pessoas, daquilo que elas postam, daquilo que elas colocam na internet, daquilo que a gente responde, né? E isso é importante a gente entender, né? A inteligência artificial,
ela, no geral, né, ela aprende. O que eu quero dizer com aprender, né? Na verdade, ela vai entendendo a partir das respostas e das afirmativas daqueles que vão se utilizando se aquilo que ela está te respondendo é verdade ou não, né? Então, no começo, por exemplo, se a gente trabalha com inteligência artificial para verificar a cor de uma parede, por exemplo, certo? Então, ela vai observar aquela parede, vai olhar para aquele dado e vai dizer: essa parede é branca? E aí você vai responder: não, é verde. E ela vai guardar essa informação e vai, a partir daí, respondendo para um monte de gente, né, sobre isso. E a partir disso, ela vai aprendendo, conforme a gente vai também estimulando ela e trazendo realidade para ela, né? Dizendo para ela se o que a gente está perguntando está certo ou não está certo. Então, quando a gente vai lá no chat GPT e faz uma pergunta, primeira, e depois a gente começa a fazer várias perguntas específicas, meio que afunilando aquilo que a gente quer saber, a inteligência artificial está ali, ela está aprendendo com aquilo. Ela está entendendo exatamente o que você quer. E aí, a partir do momento que o próximo perguntar, ela já vai ter uma resposta muito mais específica. E assim ela vai se delimitando, entendendo se o que ela está dizendo está correto ou não está correto. É muito importante entender também que esses algoritmos, eles são criados por pessoas, né? Então, eles podem aí ter uma série de tendências que vêm a partir da sua criação e daqueles que os estimulam, né? Porque a inteligência artificial ou mesmo o algoritmo não vai saber se o que está escrito lá é verdade ou mentira. Então, se tem um monte de gente repetindo uma mesma coisa no banco de dados específico dessa inteligência artificial, ela vai entender que aquilo é verdade, né? Ela não tem como julgar se aquilo é verdade ou mentira, a não ser a partir do que nós, humanos, estamos dizendo para ela. Sim, então não tem inteligência artificial sem assim, o dedo do homem, né? Ele que cria os algoritmos, é ele que né, fomenta e traz informação para os bancos de dados e é essa captura dos dados a partir dos algoritmos que se criam essas inteligências artificiais e se cria esse tipo de conhecimento, podemos dizer assim. Exatamente, com certeza. A inteligência artificial depende totalmente da ação humana, tanto na sua criação, na criação dos seus algoritmos, quanto depois, conforme ela vai aprendendo, né, que é o que a gente chama de machine learning, que é esse processo que eu estava explicando de aprendizado dela, né? Então, ela só vai entender e só vai melhorar ou piorar de acordo com o que a gente fomentar em cima dela, né? Então, é muito importante entender que ela não está criando nada de novo. O que ela está fazendo, na verdade, é repetindo aquilo que os dados estão dizendo para ela, seja lá o que isso for. Tá? Pedro, em cima desse assunto, né, eu estou pensando aqui agora, bom, se a inteligência artificial, então, ela é cocriada por todos nós, né? Ela é uma criação coletiva da humanidade que vai alimentando esses bancos de dados, e aí tem uma questão que alguns autores discutem aí, alguns grupos, segmentos, que é a questão de quem que é o dono quem que é o dono da inteligência artificial, né? Ela tem dono, né? Como é que é isso? Isso é, por exemplo, eu estou me lembrando aqui da Kate Raworth, do livro Economia Donut, tem um momento lá que ela está falando da importância da economia distributiva e ela traz uma discussão sobre bens comuns da humanidade. Então, que esses bens comuns da humanidade não seriam apenas a água, o ar, como as pessoas costumam entender, que os bens comuns são os da natureza e tal. Mas ela trata também da questão da inteligência e dos robôs, ela coloca lá, né? Ou da tecnologia, enfim, da inteligência artificial. Como é que está a discussão hoje em torno disso, né? Porque nós sabemos que as big techs é que detêm a propriedade dessas tecnologias. E, por outro lado, tem essa questão de que isso é uma produção coletiva da humanidade, e essa é uma questão que a gente vai ter que discutir em algum momento, né? A inteligência, quem vai controlar isso, né? O uso, a questão ética, os limites, enfim, né? Será que nós temos gás para disputar a sociedade, né, com as big techs, essa questão
olha, a inteligência artificial deve ser um bem comum, coletivo da humanidade, não uma propriedade privada de grupos X, Y, Z. Como é que está esse debate aí? Como é que você tem acompanhado isso? Uhum. Esse é um debate bastante interessante, Cid, bastante importante, né? Porque, como eu coloquei, as relações que a gente tem com essas inteligências artificiais, né? O que a gente vai perguntando, o que a gente vai colocando, é o que vai fazendo ela melhorar, né? E boa parte dos bancos de dados que eles usam também são bancos de dados que estão, muitas vezes, nas redes sociais, estão na internet de uma forma geral, né? E que isso não quer dizer que esses dados não têm dono, né? Então, acho que a gente tinha que começar, e já vem sendo feita uma discussão importante, na questão do Big Data, né? Porque a maioria das Big Techs, elas fazem uso dos nossos dados, é claro que elas nos perguntam e nós assinamos, afinal, senão nós não conseguimos usar os serviços, mas isso não quer dizer que qualquer coisa que a gente possa assinar esteja necessariamente, seja ético ou até legal, né? Então, a primeira discussão que precisaria ser feito, né, que vem sendo feito nesse sentido, é de quem são esses dados, né? Os dados mais básicos que a gente vai colocando na internet. E com a questão da inteligência artificial generativa, isso alcança um novo patamar. Se a gente for falar, por exemplo, de arte, isso é muito importante. Existe uma série de artistas pelo mundo que vem reclamando constantemente de que as inteligências artificiais que geram imagens estão fazendo uso da arte que eles fizeram. Porque, afinal, o que essa inteligência artificial vai fazer procurar em seus bancos de dados por tags, né, por informações, sejam respectivas às imagens que ela encontrar e reproduzir aquela imagem. Mas ela não tem como criar uma nova imagem totalmente. O que ela está fazendo, na verdade, é uma costura de uma série, né? E aí nós estamos falando de milhares, milhões, na verdade, bilhões de imagens que ela está verificando e que vai formar uma imagem nova. Só que cada pedacinho disso que ela está formando, alguém fez, né? Então essa é uma discussão hoje muito importante e que nessa parte de arte está sendo muito discutido, né? Como que vai se trabalhar e de quem é dono e se precisa ser pago direitos autorais a todos esses artistas que estão nesses bancos de dados. Porque, afinal, eu postei uma imagem numa rede social específica para fotos e para imagens, certo? A inteligência artificial lá está aberta, esse é um dado aberto, certo? Estou postando para o público, mas a inteligência artificial vai lá, vê a imagem que eu postei e faz uso dela para formar uma nova imagem. E aí, eu tenho que receber algum direito autoral por isso? Como isso vai funcionar? Né? Eu acho que isso é uma questão que ainda não está respondida, né? É uma questão em aberto. Mas, se caminharmos como vemos caminhando com as questões do Big Data, as Big Techs têm sido muito fortes nesse sentido e têm conseguido manter os seus direitos autorais sobre tudo que essas inteligências artificiais produzem. Tá? Eu queria perguntar em relação a emprego, né? Empregabilidade, trabalho, pensando assim em países como o Brasil, onde a gente tem muitos serviços relacionados ao atendimento que podem ser substituídos por toda essa tecnologia, atividades relacionadas ao campo intelectual. Queria ouvir sua opinião. Olha, Vivi, eu entendo que a inteligência artificial pode sim substituir uma série de trabalhos que nós temos hoje. Se não totalmente, mas pelo menos em grande parte, né? Por quê? Porque boa parte também do que essas pessoas produzem está na internet, está colocado. Então, por exemplo, se eu quero fazer um chatbot, que é mais ou menos um pouco, pelo que eu entendi também do que você está perguntando, ou seja, um modelo autônomo de inteligência artificial que consegue conversar com alguém e responder. Ele vai pegar todos os chats a qual tem no banco de dados dessa empresa específica que oferece esse serviço e, a partir daí, vai conseguir responder as perguntas das pessoas que vão estar ali entrando em contato com esse chatbot. Então, essa pessoa que respondia não vai precisar mais estar lá, né? E isso não inclui só esse tipo de serviço, não, tá? Qualquer tipo de formulação de texto que a gente consiga alimentar um banco de dados com muita coisa e, novamente, através da interação humana, desenvolver essa inteligência artificial, ela é capaz de reproduzir,
certo? Então ela é capaz de reproduzir um relatório, ela é capaz de reproduzir qualquer coisa que nós temos escrevendo, a partir de uma funcionalidade específica, de um jeito específico e de um jeito muito mais rápido. E aí você só vai, claro, depois você vai ter provavelmente que lapidar um pouco esse texto, mas é possível sim que uma inteligência artificial seja capaz de fazer isso. A única coisa que precisa é muito dado e muita interação. Quanto mais dados ele tiver acesso daquilo especificamente que ela está tentando produzir, e quanto mais interação ela tiver para dizer o que está certo, o que está errado, o que se espera e o que não se espera, cada vez mais as inteligências artificiais vão conseguir fazer esses serviços de escrita. Escrita de redação, por exemplo, é uma questão também colocada dentro disso. Só que, de novo, cabe a pergunta que o Sidney colocou. E aí? Mas todas essas respostas as pessoas que faziam atendimento deram, todos esses textos que as pessoas fizeram anteriormente, e aí a inteligência artificial pode pegar tudo isso, não entregar nada de volta para essas pessoas, mas ainda tirar os empregos dela, né? Colocar esse produto para a empresa de uma forma, obviamente, muito mais rápida e muito mais barata, mas sem ter nenhuma devolutiva para aquele que criou esses textos originalmente. Tá? Então, acho que é aí que está a chave dessa questão. Mas, caminhando como estamos hoje, é de se imaginar que a inteligência artificial vai sim tirar o emprego de muita gente por conta dessa velocidade e preço, né? É com certeza muito mais barato você ter acesso a essa inteligência artificial do que você contratar alguém hoje. Bom, queria agradecer então ao Pedro, aos meus colegas aqui do Conversa Sustentável. Nós, do Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. E não esqueça de deixar o seu joinha e conversar com a gente nos comentários. Até o próximo episódio, pessoal! Tchau!